Boa noite, pessoal. Nós vamos começar aqui uma pequena introdução sobre as principais notícias dessa semana no site Observatório Brasil. A gente trouxe hoje 5 notícias que a gente achou muito importante sobre a semana que passou. A primeira dela é o ministro Dias Toffoli toma posse como presidente do Supremo. Ele andou fazendo algumas declarações a respeito do que o Bolsonaro falou, aquela entrevista do Bolsonaro, o vídeo que ele gravou, na verdade, no hospital, a respeito da fraude eleitoral, que é sempre um risco, né, dadas essas urnas eletrônicas aí, que nós não sabemos, na verdade, como são feitas as apurações dos votos dessas urnas, né? A urna eletrônica em si não chega a ser uma fraude. A fraude, propriamente, é o método como os votos são revelados e essa contagem de votos, elas ocorre de maneira secreta, né? Esse é o problema. Sem contar que o Dias Toffoli ele foi indicado pelo Lula, né? O governo Lula, e ele não era um juiz de carreira, ele foi um cara que foi chamado, ele era um simples advogado, né? E foi chamado a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, então, né, já tem envolvimento com o PT na vida pregressa dele, então isso deixa aí algumas coisas, deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Com o pé atrás com ele. Sem contar que ele também concedeu um habeas corpus pro José Dirceu, né? Exatamente. O Dirceu aí um criminoso confesso, né? Todo mundo sabe. Condenado a 30 anos, né, de cadeia. Mentor do e sem que a defesa pedisse ainda, né, o habeas corpus. Exatamente. Isso aí. É bom sempre lembrar que o José Dirceu foi a mente por trás do mensalão, né, quando ele era ministro da Casa Civil do Lula, e enquanto o mensalão era investigado, ele já estava pondo em prática o petrolão. Então, é bem complicado, aí a gente fica com um pouco de medo, né? Não dá para descartar fraude eleitoral. Inclusive as pesquisas, né, tudo leva a crer que o andamento da pesquisa já é uma base para um futuro, né? Acostumar as pessoas a uma possível fraude aí, que o Bolsonaro está caindo, o Haddad está subindo, né? Isso daí dá um pouco de medo na gente. É bom ficar esperto, todo mundo aí, olho ligado no Dias Toffoli, vamos cobrar. Lembrando que ministro do STF pode sofrer impeachment que nem presidente da República. Então a gente fica esperto, fica aí alinhado com os movimentos de rua, né? Que quem sabe aí isso pode até acontecer futuramente. A gente também teve nessa semana, depois do empate entre Palmeiras e Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Felipe Melo ele dedicou o gol de empate do Palmeiras no caso, para um futuro presidente, que no caso seria o Jair Bolsonaro, né? Houve uma grande revolta na rede, principalmente em comentários nas redes sociais do Palmeiras, pedindo afastamento do Felipe Melo, alguns torcedores falando que sentem vergonha de torcer para o Palmeiras depois da declaração do volante. E ele já vem declarando o apoio ao Bolsonaro há muito tempo atrás, né? Desde o ano passado, quando um vídeo ele soltou no Instagram, nos stories do Instagram, que ele declarava apoio ao Bolsonaro. E não é só ele, como assim outros jogadores vêm declarando o apoio também ao Bolsonaro. E o que não dá para entender muito é essa revolta que gera nas pessoas, nos esquerdistas, uma vez que outras pessoas de mídia também, assim como a gente conhece Caetano Veloso, outras pessoas elas declaram abertamente o apoio a Lula, a Ciro Gomes, mas só a revolta só se dá em conta quando é para Jair Bolsonaro. Então, e eles misturam tanto Lé com Cré que tem gente dizendo, você vê uma postagem do Esporte Interativo hoje, se não me engano, no Instagram, né, com a foto do Felipe Melo e falando o vídeo, se não me engano, o vídeo do Felipe Melo, falando, né, que ia votar no Bolsonaro, que dedicava o gol ao Bolsonaro, um monte de gente falando, tem vergonha do Palmeiras, de torcer pro Palmeiras, cobrando a diretoria das satisfações para a imprensa por conta do que ele falou. E isso é um absurdo, entendeu? A posição política do jogador não torna ele um mau jogador, né, nem uma má pessoa, nem nada disso. A gente tem que saber separar as coisas, eles não sabem, infelizmente. Como o André falou, o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Preta Gil, um monte de gente que declara apoio a políticos de esquerda. Não só cantores, né? Atores, atrizes. Exatamente. Atores que fazem parte de movimentos
como alguns que a gente conhece, que fazem parte do Movimento Sem Terra, dá apoio ao Movimento Sem Terra também, né? Outros jornalistas, como Juca Kfouri, Uhum. José Trajano. Juca Kfouri participou no futebol com o MST, tirou foto com o boné do MST, né, o futebol em favor do Lula, até deixou o Lula bater um pênalti lá para não passar sem fazer um gol. E esses caras não são criticados, né? Não há até para em caso de uma coisa mais fechada, dentro do Palmeiras mesmo, esses dias o Fernando Praz apareceu com uma camiseta com a foto do Che Guevara, e isso não gerou conflito nenhum nas redes, né? Pelo contrário, muitas pessoas até elogiaram a postura do Fernando Praz. Eu não sei se ele apoia, não sei se era só uma camiseta que ele estava usando ali no momento que ele tinha, mas não gerou esse alvoroço todo como gerou o Felipe Melo apoiando o Bolsonaro, né? Isso infelizmente mostra que o pessoal que prega a tolerância, né, o pessoal de esquerda, politicamente correto, os intolerantes são eles. O Fernando Praz apareceu com a camiseta do Che Guevara, nem por isso o pessoal palmeirense de direita, que vota no Bolsonaro, falou que ia deixar de torcer para o time, que estava revoltado, que o time tinha uma origem estrangeira e por isso não se poderia declarar apoio a A ou B, nada disso. Então você vê que o pessoal da esquerda hoje encheu lá a postagem do Palmeiras, a postagem do Esporte Interativo e outras com certeza, que eles fazem isso direto, né? Eles falam que os robôs somos nós da direita, na verdade eles que são, e devem ter enchido, e com postagem de ódio, falando que o cara tinha que ser mandado embora, que o time era obrigado a se retratar, quando na verdade o Palmeiras não tem nada a ver com a história, não é porque eu trabalho na empresa A, que se eu declarar apoio ao Bolsonaro, a empresa tem que se retratar por mim. O Palmeiras não tem que se retratar pelo Felipe Melo, o fez, né, nas redes sociais, aí na mídia, nos perfis do próprio Palmeiras, da diretoria, ao meu ver, é um erro, né, mas foi feito. A gente também traz um pouco das pesquisas da BTG, né? Sim, o Ítalo tem saiu essa semana, números, né? Saiu essa semana, com uma vantagem grande do Bolsonaro para o segundo colocado, que agora eles falam que é o Haddad, né? Segundo a pesquisa do BTG Pactual, o Bolsonaro está na liderança com 33% das intenções de voto, né? Subiu 3 pontos percentuais em relação a uma semana atrás, a outra semana, né? Fora a margem de erro, claro. E o segundo colocado aí, que é a novidade da pesquisa, é que o Haddad subiu de 8% para 16%, né? Confirmando aí, agora confirmado com as bênçãos do Lula, né? Que é o pau mandado do Lula, literalmente, porque ele mesmo faz campanha, né? O Haddad é Lula. Haddad é Lula. Ou seja, ele vai ser nem a Dilma se dignou a ser, nem a Dilma quis ser poste do Lula, o Haddad vai ser um fantoche, né? Ciro Gomes em terceiro, subiu, está com 14% das intenções de voto, aí vem o Alckmin com 6%, a Marina com 5%. E o interessante dessa pesquisa também, que aí vai meio que te encontra outras, é que quem diz que não vai votar em ninguém são 9% e 2% votando branco ou nulo, né? E 4% sem saber o que responder. Já não é mais aquele empate que as outras pesquisas têm dito, Bolsonaro 26 e quem não vai votar em ninguém 26, por exemplo. Né? Então, principalmente da Datafolha, né? Principalmente da Datafolha, que a gente sabe aí que nas manifestações de impeachment da Dilma, 2 milhões de pessoas na Paulista. A Datafolha não tinha 100 mil. Piada, né? Até um cego viu que não tinha isso. Então, a gente sabe aí que o Datafolha, sendo parte do grupo Folha de São Paulo, a gente sabe aí de que lado eles estão do jogo, né? Não é mais novidade para ninguém que eles perseguem o Bolsonaro, passam a mão na cabeça de candidatos aí da esquerda, né? Não é porque bate no Lula que não deixa de ser de esquerda, tá? É uma coisa aí, acho que elementar, né? Para todo mundo. Então é bom a gente ficar esperto, aí outras pesquisas apontam, o Felipe Martins fez uma reportagem, né? Escreveu um texto dizendo a respeito de outras pesquisas que já apontam o Bolsonaro com 40% de intenção de voto, né, pesquisa via telefone, que é uma outra maneira de se fazer pesquisa, que não essas aqui, os mais usuais do Datafolha e etc. E o interessante é que assim, o Felipe Martins foi um cara que falou que o Trump ia ser eleito quando toda a mídia dizia que não. Então é um cara que já previa que o Haddad ganharia mais votos que o Ciro Gomes. Então assim, o cara não é um profeta nem nada, é um analista sério, que é o que está em falta aí na grande mídia, né? Então, além dele também teve uma pesquisa, aquela mesma que previu o Brexit da Inglaterra, lá,
com a União Europeia, e também a vitória do Trump, eu esqueci o nome da pesquisa. Eu também não me recordo o nome agora. Mas ela previu a saída da Inglaterra e também a saída a vitória do Trump, e ela dá como certo a vitória do Bolsonaro até em primeiro turno. Então, assim, são pesquisas bastante diferentes uma da outra que a gente tem aqui, né? E as pesquisas a ser levadas a sérias apontam o Bolsonaro como ganhador, né? Isso que é mais legal de entender. Até algumas outras pesquisas, a própria BTG, ela falou que em segundo turno o Bolsonaro ganha em qualquer cenário. Exatamente. Então, isso contraria aí o senso comum que volta no que a gente estava falando. O que essas pesquisas querem fazer? Querem acostumar o ouvido da gente ao seguinte: Bolsonaro não ganha de ninguém no segundo turno. Porque até um surdo mudo, um cego, um cara que está alienado do mundo, ele sabe que o Bolsonaro vai passar para o segundo turno. Só que, em se pensando em uma possível fraude eleitoral, as pessoas começam a acostumar o ouvido com essas pesquisas ao quê? Pô, o Bolsonaro perde para todo mundo no segundo turno. Perde para todo mundo. Sempre imagem apertada. Não dá para entender como o cara vai ter quase 30% de votos no primeiro turno e não vai subir quase nada no segundo. Que é impossível, porque sempre alguém que vai votar em C ou D acaba passando o voto para o candidato A ou B que passou para o segundo turno. Né? Então, assim, em havendo uma fraude, todo mundo já vai estar o quê? Acostumado. Não, é verdade. O Haddad estava com 28 e o Bolsonaro com 29. Então, é justa a eleição. Como aconteceu em 2014. É bom a gente lembrar que o segundo turno, a eleição só foi de fato consumada quando se abriu as urnas, se não me engano, no estado do Maranhão, não vou ter certeza agora, e a Dilma ganhou por uma margem mínima, de 2, 3% das intenções de voto do Aécio no segundo turno. E, como sempre, a apuração secreta das urnas eletrônicas que constitui fraude. Isso tem que ser aberto, isso tem que ser público, e é bom que o Bolsonaro deve ter uma equipe que vai ficar em cima, né? Mas é bom que fique muito em cima para a gente saber se realmente essa apuração de votos essa apuração de voto vai ser aí de maneira honesta, né? Então, é bom a gente pensar em tudo isso na pesquisa, tá, gente? Quando a gente estiver vendo pesquisa aí, pesquisa de jornal, de rádio que a gente ouve, é complicado. Geralmente eles não são pesquisas assim isentas, né? Nessa semana a gente também teve um manifesto escrito por pastores de diversas denominações sobre as próximas eleições, né, que vão ocorrer no dia 7 de outubro, pedindo, claro, que Deus abençoe e que Deus conduza as eleições de forma correta e coerente. Mas também a gente pontuou algumas coisas que poderiam ser escritas melhores e ser passada numa visão mais ampla e clara também, né? Segundo os pastores aqui citaram, eles discorrem em cerca de 10 tópicos sobre as eleições e deixar claro, assim, o apoio ao Bolsonaro, sem citar Bolsonaro, e deixar claro também o ponto contrário que eles têm ao socialismo, sem também citar o socialismo, né? Isso, eu acho que isso, o maior problema de todos, no meu ver, pelo menos, foi esse. Você falar de uma ideologia anticristã, que é a favor de aborto e tudo mais, só há uma ideologia a favor disso. É o socialismo, é a esquerda. Só há um candidato que se posicionou firmemente contra o aborto, que falou: se o Congresso aprovar o aborto, eu veto, o Bolsonaro. Então, assim, por que não? Né? O manifesto ele é bem escrito, ele é bem redigido, ele aborda pontos interessantes, né? Mas, assim, por que não falar abertamente o socialismo, né? À esquerda? Porque aí a gente acaba, assim, é complicado. Dentro da igreja a gente tem pessoas da posição esquerdista, da posição direitista, então conservadores, progressistas, né? Então às vezes você fala alguma coisa que não vai agradar o ouvido daquele cara que é mais progressista que está na esquerda, mas infelizmente é a verdade, né? Há quem diga, e há quem diga assim, qualquer pessoa coerente sabe que você ser de esquerda e ser evangélico ou católico é o quadrado redondo, uma coisa que não existe. Então, vou usar um exemplo assim, básico. O crente que vai votar, o crente católico, o cristão que vai votar no Ciro Gomes,
O Ciro Gomes fez uma reunião com o PDT, com o Partido Comunista Chinês, antes mesmo de começar as eleições. O Partido Comunista Chinês é aquele que indica aborto para fetos do sexo feminino. Então, pratica abertamente o aborto, é um país até hoje comunista, é o segundo país da lista do site Portas Abertas, que mais persegue cristãos no mundo, persegue mais que o país islâmico, pra você ter ideia. E a China é o quê? Comunista. Né? Apesar de ter adotado uma economia mais aberta de um tempo para cá, o regime de governo, o controle social é totalmente comunista, não há esse tipo de abertura que a gente tem aqui no Brasil, que a gente conhece com o WhatsApp, com o Google, com o Facebook, com o YouTube. Não existe isso lá. Por quê? Porque é um governo socialista, comunista, que pratica o controle social. Né? Então, acho que esse tipo de coisa, até para a formação do público evangélico, deveria ser abertamente mencionado. E alguns pontos, assim, por exemplo, vou ler um aqui. Eu estava falando que o Senhor Deus triuno refreia a representação de ideologias anticristãs em nossos parlamentos estaduais e no Congresso Nacional. A ideologia anticristã é, por definição, o socialismo. Né? Atos de confusão, atos de violência, né? Como os praticados contra o Bolsonaro. Né? Você não tem um relato de pessoa de direita que tenha agredido algum defensor de algum político de esquerda ou algum político de esquerda. Mas hoje a gente tem um relato de um cara que foi 7 anos filiado ao PSOL e isso aqui é o Bolsonaro. Né? E eu só queria ler aqui... Tem essa parte também que o Senhor Deus triuno frustre todas as tentativas de fraude no sistema eleitoral, né, também. Isso é muito importante, isso é um ponto a ser aplaudido, né? O manifesto, de maneira geral, é muito bom, mas esse é um ponto interessante. E que Deus triuno conduz as campanhas de candidatos honestos, bem-intencionados, comprometidos com transparência e moralidade, princípios virtuosos de vida, sociedade e uma visão cristã de mundo. Essa é a definição do candidato Bolsonaro. Tá? O cara é evangélico, ele é cristão, ele é um sujeito moral, não tem um ato de corrupção em toda a vida pública dele, ele é comprometido com a transparência, tanto é que ele já lançou um aplicativo explicando as ideias dele, plano de governo muito antes que os outros, né? E é honesto, bem intencionado. Bom, enfim, vale a pena você que é cristão, seja católico ou protestante, dar uma olhada nesse manifesto aí. É bom e tem alguns pontos que poderiam ser melhores, mas de maneira geral ele até que é interessante. Uma boa notícia também que a gente traz hoje, né, é a recuperação do Jair Bolsonaro. Ele segue no hospital, internado no Albert Einstein, ali na região da Paulista, ali para aqueles lados. Agora ele subiu de nível na sua recuperação, ele está na terapia semi-intensiva e com função intestinal em recuperação, segundo informou o boletim médico. Tem até alguns vídeos dele já caminhando, né, com a ajuda aí dos enfermeiros e tudo, o que é um avanço, né, gigantesco e desmente aí novamente a tese dos canalhas de esquerda, que não tem coração, desumanos, que disseram que era uma fraude, que ele queria ganhar votos e tudo mais. E quando você vê a foto da faca, é uma faca desse tamanho, uma faca de churrasco, né? Então, pra você ver o nível de humanidade dos caras. Se fosse o Coronel, falaria que era uma peixeira. O Coronel Sardinha, o Nove Dedos, aí a galera que tá na lista do Odebrecht aí, da lista suja lá do Odebrecht, aí teria sido a pior coisa do mundo. Teria que tirar o Bolsonaro, exilar ele em outro país, que aí ele implanta um discurso de ódio. Segundo até a Dilma falou, né, que ele é vítima do que ele prega, que é uma baita mentira. Nesse domingo mesmo, o Jair Bolsonaro ele falou pela primeira vez com o seu público, né, através de uma transmissão feita ao vivo pelo Facebook. Ele deixou todo mundo despreocupado quanto à questão de saúde dele, que estava sendo meio... Não tava muito claro. Algumas pessoas falavam que ele estava bem, outras falavam que ele não estava bem, então a gente, ouvindo da própria boca dele, ficou até mais tranquilo. Ele chegou a chorar durante as declarações dele, pediu que Deus continue o abençoando e colocando a mão em cima dele para que ele se recupere. Ele disse até sobre os petistas também, né, que são seres humanos. A gente também acredita nisso e que eles também podem trocar de lado, assim como Jair Bolsonaro afirmou que vem vendo essas mudanças em alguns petistas. Né? Exatamente. O milagre acontece, né? Então, a gente sabe aí que realmente você comemorar um ato de atrocidade desse contra uma pessoa é desumano. Enquanto eles dão risada do que aconteceu com o Bolsonaro, eles defendem os direitos humanos, que quando a polícia dá um tiro no bandido, né, para conter ali a ação violenta
de um sujeito que traz perigo para a sociedade, para eles é a pior coisa do mundo, como se diz, é um ato desumano. Mas dar risada de um sujeito honesto, que tomou facada, que não está fazendo nada demais, está sendo carregado pelos seus apoiadores, pelos seus fãs, em motivo de chacota, de desacreditar o cara, é bem complicado. Mas assim, como ele disse, né, a gente acredita que o fator humano possa falar mais alto e muita gente possa, né, mesmo sendo adversário político e tudo mais, ter compaixão aí de uma atrocidade que foi o que aconteceu, né? E como novamente, né, bom frisar, fruto de um sujeito que foi 7 anos filiado ao PSOL, tá certo? Tem gente aí, tem jornalista da mídia aí, tipo Marco Antônio Villa, falando que não, que é um caso solitário, é um lobo solitário, um caso único, assim, de um sujeito que é biruta. Ele até traz, assim, uma menção de que o cara seja fundamentalista religioso, que é um sujeito que foi pastor e não sei o quê, outra mentira também. Tá? O cara até pode ser meio esquizofrênico. O próprio sujeito, ele afirmou na declaração dele na audiência de custódia que foi um pedido de Deus para ele, né, para fazer o tal atentado. Exatamente. Então, assim, e tem uma matéria do Terça Livre que saiu, que eu recomendo que você depois dê uma assistida, é muito interessante, um vídeo, tem acho que cerca de 7 minutos, falando sobre a origem do PSOL, de um sujeito que era terrorista na Itália, né, que veio para a Argentina, exilado, ele é italiano, foi para a Espanha, foi exilado para a Argentina, foi exilado para o Brasil, ajudou a contribuir na fundação do PSOL, né, e depois do Brasil ele foi exilado também para outro lugar, de tão casca-grossa, tão ruim que o cara ele foi exilado desse monte de lugar, mas ele contribuiu para a fundação do PSOL. Dá uma procurada lá no Terça Livre, vale a pena assistir, porque daí você tira por que esses caras agem como agem, por que cospem os outros como o Gil Luiz faz, por que dão facada por aí igual esse cara faz, por que picham aí patrimônio público, né, quebram vitrine de loja, de banco, quando faz manifestação e por aí vai, né? Os terroristas do século XXI. Exatamente. Os tolerantes. Não, então é isso aí, pessoal. A gente pegou aí um apanhado, as principais notícias, que se a gente for falar tudo vai ficar um vídeo de 2 horas, aí não dá para você assistir, né? Então a gente pegou uma apanhada das principais notícias, algumas coisas que aconteceram nessa semana que foram importantes, que a gente julga aí que é interessante você estar por dentro, você dar uma ligada de alerta aí com a questão da pesquisa, né? Recuperação do Bolsonaro, ele sendo ou não o seu candidato, né? O envolvimento aí do pessoal do mundo do esporte e tudo mais com política. Então é por isso que a gente trouxe esse apanhado. Semana que vem a gente vai coletar aí também as principais notícias e vamos trazer um novo apanhado para você, tá? E de resto, fique de olho aí dia a dia na programação do nosso site, nas notícias, nos vídeos do nosso canal, tá? Ativa aí o sininho, clica aí, curte o nosso canal, curte, compartilha, que nem o pessoal fala, para dar uma moral aí pra gente, uma força, que a gente está começando o nosso trabalho. E a gente quer saber de você também o que você está achando, né? Deixa aí no comentário alguma repercussão, alguma coisa aí que você gostou, que não gostou, etc. Tá certo? A gente agradece aí a atenção. Até a próxima. Obrigado, pessoal.